We're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. O que você acha do Mugabe? Do Mugabe, primeira coisa, terrorista. Segunda coisa, um merda. E o que tinha que acontecer com o Zimbábue? Cara, é o seguinte, ó. É uma questão muito complicada, porque tem um monte de gente que associa a Rodésia como se fosse literalmente o apartheid da África do Sul. Só que, primeiro, não são a mesma coisa. O apartheid foi feito como um regime que era para durar para sempre. Era o negócio do desenvolvimento separado, que eles falavam, que era para desenvolver as duas raças separadamente. Foi até que eles criaram os bantustões, eles criaram os países fantoches do governo sul-africano. Pois é, quem que ia pensar que ia ter um especialista em Rodésia aqui no Congresso do MBL? Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu não podia deixar esse dia 11 de novembro passar em branco, principalmente depois de encontrar esse camarada todo paramentado com a bandeira da Rodésia lá no Congresso do MBL, né? Até demorei a soltar o vídeo da entrevista com ele porque eu queria que fosse hoje, dia 11 de novembro, o dia da independência do estado da Rodésia. E vamos começar a explicar essa história pelo nome. Por que a Rodésia, né, o atual Zimbábue, se chamava Rodésia? Por causa de um sujeito chamado Cecil Rhodes, que foi o colonizador, né, o precursor da colonização na região. Igual você tem a América por causa do Américo Vespúcio, né? Você tem aí a Rodésia por causa desse Cecil Rhodes. Não vamos nos alongar sobre todo o processo de colonização, a divisão da região entre a Rodésia do Sul e do Norte, e vamos direto para 1965, quando estava havendo um processo de descolonização, as nações europeias estavam largando suas colônias, e aí o Reino Unido, que era dono daquele pedaço da África, decidiu dar a independência, e aí a Rodésia do Norte virou a Zâmbia, e a Rodésia do Sul, que antes era chamada de Rodésia do Sul, virou só Rodésia, tá bom? Mas por que eu vou falar disso aqui no canal, né? É porque é uma história interessante de uma nação que conseguiu, né, naquela época, se industrializar, garantir qualidade de vida para sua população, mas que foi completamente destruída por guerrilhas terroristas comunistas. Mas é claro que eu vou explicar também que havia uma grande contradição na Rodésia, e isso com certeza ajudou em muito para que a nação acabasse sendo derrotada pelos comunistas, pelos terroristas, não é? Mas vamos ao que aconteceu. Quando a independência da Rodésia foi declarada, isso foi feito a contragosto do governo britânico da época, que era um governo trabalhista, por causa de uma questão, a questão do voto para a população negra. E agora eu quero que vocês vão nos comentários, né, diante do que eu vou expor, e digam o que é que vocês acham. Por causa do seguinte, o governo da Rodésia, que na época era composto por brancos, não queria que a população negra pudesse votar e justificava que a população não tinha educação para votar. E esse aí é um ponto que vale discussão. Afinal de contas, votar basta para garantir a cidadania das pessoas, mesmo sendo uma população completamente analfabeta? Vai garantir que as pessoas sejam cidadãs? Vai garantir direitos das pessoas o fato delas poderem votar? Principalmente elas vindo historicamente de uma construção tribal? Afinal de contas, lá não houve Sócrates e Aristóteles para, né, fundar as bases da filosofia e etc. Não, eles vêm de uma construção milenar tribal e aí seriam colocados para votar numa democracia. E eu quero a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que o governo da Rodésia estava certo em restringir o voto ou estava errado e o sufrágio tinha que ser universal para todo mundo mesmo? Que esse aí é um ponto que eu acho que vale a discussão, vale sentar e discutir se basta garantir voto para todo mundo que fica tudo certo, tá bom? Esse aí é um ponto que é importante discutir, por isso que eu estou falando, incentivando aqui. Vão nos comentários e escrevam o que vocês acham. Eu particularmente acredito que deveria haver restrição, mas não por raça. Eu acho que por raça é um erro gravíssimo, mas talvez por grau de instrução. Mas isso específico para aquela situação naquela época. Hoje a gente tentar fazer alguma coisa parecida, não acredito que faça sentido.
Não acredito que faça sentido mesmo, mas ainda assim vale a discussão. Bom, o que aconteceu foi que a discussão ela não foi resolvida como eu estou querendo resolver aqui, com um debate saudável, mas sim o que aconteceu foi uma campanha de difamação e uma tentativa absurda de promover o isolamento internacional da Rodésia, né? Principalmente promovida pelos trabalhistas do Reino Unido. O que aconteceu é que mesmo assim a Rodésia conseguiu se industrializar e conseguiu garantir o escoamento da sua produção através da África do Sul. Se abrir um mapa agora, você vai ver que a região onde ficava a Rodésia, o Zimbábue, não tem a saída para o mar. Sem saída para o mar, você não escoa a produção. Então a Rodésia ficava dependente da África do Sul e dependente dos seus vizinhos, de Moçambique, por exemplo. Mas o que aconteceu é que Moçambique acabou caindo para um governo comunista, que cortou relações com a Rodésia e começou a financiar a guerrilha comunista que tentava derrubar o governo através de atos terroristas. Além disso, guerrilhas comunistas começaram a ser financiadas por Cuba, pela União Soviética, pela China, inclusive guerrilhas foram treinadas pelo Partido Comunista Chinês para tocarem o terror. Vocês sabem como é que é guerrilha, né? É sequestro, é assassinato de inocente, é depredação. Eles iam lá, queimavam a lavoura dos agricultores, destruíam a infraestrutura, matavam gente, iam atrás de fazendeiros brancos e os matavam indiscriminadamente. Era um negócio horroroso. E aí o que aconteceu é que sem apoio internacional, sem ter como escoar sua produção, porque a África do Sul também foi cooptada por esse esquema, esse esquema comunista, o que aconteceu foi que o governo da Rodésia acabou não conseguindo mais se sustentar e o que sucedeu foi um governo socialista, um governo marxista, tocado por um bandido chamado Mugabe, E o resultado disso foi a Rodésia se tornar o Zimbábue e ter a sua qualidade de vida, sua economia extremamente destruída. Tanto que o Zimbábue, por muito tempo, foi o país com a maior inflação do mundo. Vocês já devem ter visto, Aquela nota de $1 trilhão do Zimbábue, Pois é. Essa é a história triste da Rodésia, Quero também abrir com vocês essa discussão sobre sufrágio. Se é necessário, ou se é suficiente, você dá o direito a voto para todo mundo e está tudo bem. Ou se para ser cidadão é preciso de mais do que isso. Vamos discutir isso aí.